último livro dele foi sobre Stefan Zweig, que ele falou até na Gabriela e no Joanel. Enfim, aí vocês vão ter aí uma experiência hoje aqui, sentir, né, com ele, nessa aproximação com o Dionísio. E os livros dele também, quem se interessar também para comprar, também está aqui, né? Você trouxe seus livros. Não tem nenhuma venda, não. Ah, não? Eu trouxe uns para sortear. Talvez o Carlos Augusto venha, Lexicon venha, talvez venha alguém aí, senão não. Ah, poxa, mas a ideia é essa também, ter esse espaço mas ele aqui não também. venha. Bom, é uma pena. Mas enfim, quem se interessar também para conhecer os livros, né? Fica... Mas nas livrarias, né? Separa as coisas. Então tá bom. Podemos começar então, né? Obrigado, Georginha. Olha, é um perigo um catarinense ser apresentado por uma gaúcha, devia ter um mais de periculosidade. Mas olha, eu trouxe aqui umas 50 páginas que eu vou ler para você. Não, é o seguinte, eu queria fazer desses minutos, pouquíssimos, para falar sobre amor. A vida inteira é pouca, e para vivê-lo menor ainda, mas eu queria fazer assim uns momentos agradáveis. O método é muito simples, vocês vão me interrompendo quando quiserem, basta me dar um sinal que eu dou a palavra. Pode ser interrupção para uma pergunta, ou para uma intervenção, para uma ponência, como dizem os hispanohablantes, não tem problema. Vamos começar então do começo. Das várias abordagens que podia ter para apresentar para vocês, achei que devido ao tempo tão exíguo, tão curtinho, seria bom a gente circunscrever a como se fala de amor e por que se fala dele deste modo. Designam aquilo que a pessoa quer contar. Isso inclui, por exemplo, as inscrições rupestres. O sujeito chegava da caça, a mulher ficava na caverna, é assim que dizem que era, não é? Ele contava que ele tinha matado um bicho muito grande e, para exemplificar, ele pegava alguma coisa semelhante a um grafite, a um carvão, uma pedra, e desenhava para o seu primeiro público, que eram os familiares, aqueles pelos quais ele era responsável naquela caverna, naquela habitação. Mas às vezes, naturalmente, como todo caçador e pescador, eram muito mentirosos, porque se a gente vai pesquisar pelas ossadas encontradas, os bichos lá desenhados nas cavernas são imensamente maiores do que aqueles esqueletos encontrados. Mas narrar é mentir, e a etimologia não deixa dúvidas quanto a isso. A ficção, em latim, quer dizer fingimento, não no sentido moral, no sentido de que você inventa, aumenta, e que o povo, na sua sabedoria, resume. Quem conta um conto, aumenta um ponto, exceto os escritores que aumentam muito mais do que um ponto, né? Porque senão eles não fazem a sua narrativa. Então, o que nós conhecemos, porque sempre tem uma pesquisa, alguém que vai adiante. O Engels dá uma definição muito interessante de ciência, que eu gosto muito. A ciência é a eliminação progressiva do erro. Eliminação progressiva do erro. Não quer dizer que está certo o mundo tal como nós vemos hoje, mas ele é menos equivocado, menos errado do que em tempos passados, né? Em todos os campos, a começar pelo próprio modo como a gente vai tratar desse tema. Então, o amor tal como nós conhecemos, com esta palavra, ele é uma invenção de antigos gregos e romanos, e não com significados, com o significado ou com os significados que temos hoje, porque o cristianismo mudou tudo nessa questão. Antes do amor, nós não temos o amor, nós temos o sil. E o sil é uma palavra muito bonita que também a designar a época em que as fêmeas estão férteis. Então, ele se misturou com outras palavras. Ele veio do grego celos, que no espanhol deu celos, celume, ciúme.
né? O significado em grego já era o de ciúme, porque já tinha a posse, o cuidado daquilo que você tem. Ele fica, o celos, o celume, fica amor com a expressão literária, porque a expressão literária tenta dar aos sentimentos. Sejam bem-vindos, por favor, e sentem onde melhor lhes aprouver. Os sentimentos humanos vão sendo revestidos de certas expressões literárias, as mais adequadas, e se toma por bonito, porque o ideal é revelar a verdade, mas de um modo belo. É esse que é o ideal da arte e de todo, não só da literatura, de todas as outras artes, né? Unir a beleza e a verdade, até que sobre ele se incide um discurso científico. Daí muda de novo. Enquanto ele é uma designação amorosa, literária, ele está no terreno da metáfora. Sempre se compara o amor com alguma coisa boa. Na época se comparam com deuses. Você é o sol da minha vida. É uma... Não fica muito perto, não derrete. Você é o sol da minha vida. Por quê? Porque sol é Deus. Ele é desconhecido. Os deuses são feitos de matéria desconhecida. Então sol é Deus. Então essa vinculação com o alto, com o altíssimo, com os astros, com as estrelas. Tu pisavas nos astros distraídas, diz o Orestes Barbosa, né? Então as metáforas nascem às vezes num terreno até hostil. Esse verso do Orestes Barbosa é muito curioso para exemplificar, porque sempre foi assim, desde as cavernas. Não interessam. Eu não sei, eu preciso do microfone? Não. Obrigado. Só se tivesse que gravar. Com licença, a gente está oferecendo. Que nós estamos aqui, que nossos pais foderam, que nós não podemos dizer mais a palavra, porque virou um palavrão. Mas no latim é linda a palavra, tem uma etimologia belíssima, porque foder e cavar a terra, plantar a semente é o mesmo verbo. Então, é um termo da agricultura, não é do gado vacum nem nada, não é? Nem da pecuária, é de tão bonito que é, veio da agricultura. Só que eu estou dizendo isso aqui, de repente, assim, algumas pessoas tremeram na cadeira. Porque o palavrão, ele quando irrompe, não é? Fora do contexto, sobretudo, ele dá esse arrepio. Mas ele não foi originalmente um palavrão, como eu estou lidando com as designações, vou dizer isso. Se a gente soubesse bem o que é o verbo foder, que veio do lado, se alguém passar aí, eu estou roubado, fudido. Se alguém soubesse bem a etimologia do foder, federe em latim, e alguém diz, eu quero que você se foda. Você dizia, muito obrigado, você também, e que a sua mãe, a sua tia, lá em casa, que todos se fodam, são os pais que votos, porque é um verbo bonito. Em que momento ele se transforma em palavrão? Se vocês quiserem se interessar, depois me perguntam. Mas então, nessas expressões literárias, às vezes foram ditas palavras e escritas palavras que depois foram banidas do convívio das justas e nunca mais apareceram. E algumas nem sequer vieram para o dicionário. Por exemplo, buceta não está mais, buceta não está mais no dicionário, porque buceta, que é a caixinha, que veio do grego buxis, e depois no latim designou a caixinha, que é a Pandora, que vem com aquela buceta, que não é a bucetinha dela, é uma caixinha mesmo, cheia de coisas, né, que não pode abrir, é proibido abrir. Tem sempre a proibição, que é um terreno da ajuda, nem olha, nem entra aqui, a ajuda que entende. Aí vem esses males, ela espalha pelo mundo. Até 1930, a gente lê os textos na língua portuguesa, a boceta de Pandora. Vem a Segunda Guerra Mundial, ninguém mais fala na boceta de Pandora, muito menos a bocetinha de Pandora, porque era uma caixinha. Agora, ela vai ser entendida num outro contexto. Então se diz a caixa, daí se muda. Caixa, do latim cápsula, uma coisa que deixa encapsulado, preso, né? Então essas palavras, umas vão ser glorificadas e outras vão ser banidas.
Vamos ficar agora primeiro naquelas que são sobre as quais não pesa nenhum preconceito, nada. Então, o amor, tal como no começo ele é designado, ele representa não apenas aquela vinculação, e nem designa só isso, aquela vinculação entre homem e a mulher com o fim da procriação, mas também o amor a Deus, aos deuses, porque há um panteão, né? Você vai hoje nos países onde houve a cultura clássica, há panteões. Por que panteões? Teos, Deus, pan, todos. Porque foi o grande problema para a Roma Antiga que a nossa civilização deu, que ela veio do judaísmo e impôs o monoteísmo. E era uma coisa horrível, porque o Império, Roma, antes de ser império, ainda antes de Augusto, que é quando começa o Império Romano, ela conquistava as várias culturas dos vários países e trazia, usando assim suavizando, né, fazia uma democracia dos deuses. Todos podiam conviver com os deuses de Roma, desde que não os negassem, né? Então Roma aceitava os deuses dos vencidos e os vencidos tinham que aceitar os deuses do vencedor, mas não era um. Roma tinha praticamente um deus para cada coisa, não é? Nós mesmos moramos em casas que chamamos de lares. Lares eram deuses. Os mais velhos morriam, eram enterrados no quintal, no pomar, nas proximidades da casa e se tornavam também deuses, deuses protetores. A porta era uma deusa, tanto que quando ela não atendia, todo mundo chutava aquela porta, dava porrada na porta, e hoje você diz, fulano é surdo que nem uma porta. Por quê? Porque essa porta deusa já não é mais deusa, já não ouve mais você, mas ficou o resquício de que ela não pode ser surda, ela tem que te atender. Então essa vinculação divina do amor, ela não se espraiou só no reino das metáforas entre homem e mulher, mas também em relação às religações, às religiões, porque o étimo é esse, é religar. Numa certa concepção, você está na Avenida Paulista e desfilar celebrando o orgulho gay, e outra é você vir no cartório, assinar uma certidão de casamento, ser testemunho ou ficar com medo de ser testemunho, não é? Então havia dois escritores, só dois, a Lígia Fagundes Telles e eu. Até comentamos com a Lígia, que nós estaríamos difamados no outro dia. Eu recebi uma série de e-mails assim, brincalhões, mas aí, Dionísio, eu achei você meio alegrinho lá e tal, né, naquela festa. Foi uma festa depois, você estava meio alegrinho, que gay em inglês é alegre, né? Então você estava meio alegre. Então, na antiga Roma, na antiga Grécia, essas restrições, por exemplo, não existiam. E, inclusive, os filósofos não só praticavam o amor com rapazes, como os recomendavam. E há alguns filósofos bem mais radicais, realmente anti-mulher, que dizem, não se deixe contaminar pela mulher. A mulher é um ser complicado, ame um rapaz. Tenha a mulher para você fazer a família, mas ame um rapaz. O beijo do rapaz equivale a uma gota, a um pedaço de neve que você traz da montanha e depois você aquece no fogo do seu desejo. Até pensamento, né? Substituindo o rapaz para mim não dá bem certo. Então não existe essa coisa. De alguma parte, aqueles que vão fazer a síntese da filosofia clássica greco-latina na Igreja Católica, ainda hoje, autores que são filósofos, não só teólogos, são filósofos adotados nas escolas, nos cursos de filosofia, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Abelardo, né? Eles tratam, com exceção de Abelardo, os dois anteriores, Agostinho e Tomás, eles tratam a mulher como um perigo a ser evitado. Tanto que Santo Agostinho cunha a famosa frase, Mulier janua diaboli, que foi traduzido mulher, janela do diabo, um perigo menor em português, porque o sujeito errou a palavra. Janua em latim é porta, não é janela. Janela já é diminutivo de porta. Então a mulher é a porta do diabo, não a janela. O Santo Agostinho quis dizer que a abertura era maior para o diabo. Então essas vinculações
vão nascendo com a noção de pecado no século I da nossa era, elas se misturam com a sexualidade e o amor deixa de ter aquela designação fértil. Fértil porque veio de uma metáfora da agricultura. No persa também, você cava a terra, e esse é o mato amoroso. Você ama a sua mulher, e o verbo é o mesmo. De onde vem então isso que depois se tornou um palavrão? Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer para vocês o seguinte: o palavrão, ele sempre vai depender do contexto. E eu vou ilustrar com um pequeno exemplo. Alguém aqui é médico? Ou médico? Vários. Eu fui numa palestra com um médico, eu tinha como aluno nos meus verdes anos, 20 anos, eu fui acompanhar um médico que eu admirava muito. Ele tinha sido um líder político numa revolta de terras, e a única revolta de terras em que os pobres venceram no Brasil, a única. E também é a única que o exército ficou do lado dos pobres decisivamente. Foi em 1957 a revolta, no sudoeste do Paraná, e o médico chamava-se Alberto Pecuat. É um gaúcho de ascendência francesa, casado com uma mulher chamada Manuela, e é por isso que a minha filha, minha única filha até agora, chama-se Manuela, porque eu gosto muito do nome, que Manuela quer dizer Deus conosco. Tudo que termina em El, em hebraico, é meio divino, né? Gabriel, Miguel, Rafael, todos os anjos terminam em El. El Rei também é por causa disso, porque ele tem uma ligação divina, El Rei. Não é artigo aquele El. É a vinculação divina do rei. Então o Walter Alberto Pecuat, que eu admirava muito, ele me contou isso lá pelos anos de 68, 69, e eu fui com ele num curso de noivos. E ele botou lá uns desenhos, né? Tinha que explicar o sexo para os noivos. Eu acho que hoje era melhor os noivos explicarem para o médico, mas naquele tempo a experiência parece maior, quanto mais jovem. Mas naquele tempo era melhor ele explicar, porque algumas meninas nem sequer sabiam como se dava a concepção, nem quando, nem porquê. Porque a mãe nunca falou, a avó muito menos, e a professora não tocava no assunto. E a catequista ensinava a fazer a primeira comunhão, o negócio, a outra comunhão não, né? Então, ele foi lá e começou assim: isso aqui, esse o pênis, vagina e tal, depois vamos tomar um café. Eu era um menino sempre aplicado desde a mais tenra idade, com palavras. Quando eu fui para o seminário, me ensinaram grego, latim, eu vi um mundo novo se descortinando ali, porque eu sabia, então comecei a aprender de onde tinham vindo as palavras do português. Eu estava tomando café com o Walter, que eu admirava muitíssimo, e disse: doutor Walter, eu acho que eles não estão entendendo nada. Por quê? Imagina, pergunta para ele o que é pênis, ele não sabe. Vagina, ninguém nunca ouviu falar. Sabe, você tem razão. Na segunda parte da palestra, ele foi lá e foi um escândalo, né? Esse aqui é o caralho, é o mesmo que você vai tirar o negócio aqui. E daí, então, todo mundo entendeu, e ficaram muito aliados, riam, porque ninguém sabia nada, né, daquilo ali. Então, Então, quando é que o palavrão emerge? Quando ele é dito com uma finalidade, né, você quer dizer com esta finalidade, a finalidade em geral é o ataque, não é? É o xingamento. Eu acho muito interessante que a torcida do São Lourenço, o time do Papa, xinga o juiz assim: hijo de mil putas. Como é que o cara pode ser filho de 1000 putas? Uma já não tá bom, né? É o time do Papa. Hijo de 1000 putas. Como é que alguém pode ser filho de 1000 putas? Então, o que é que a medicina, a sexualidade do desejo, e trazê-los para a ciência como se não houvera nada com isso, ela buscou umas palavras sem muito cuidado, assim, umas palavras do reino animal, não é? Tudo vale para tudo, sendo fêmea, sendo macho, as palavras vão ser as mesmas. Ao passo que o Freud, é um perigo falar aqui, porque aqui tem especialistas sobre isso, mas o Freud era muito aplicado em etimologia, e para dar uma designação, ele estudava muito a etimologia da palavra para ver o que é que ela significou na origem. Então vou dar uns exemplos de como ficou isso. É uma palestra de 1 hora, nós vamos pular séculos e milênios aos trambolhões, vamos a galope, não é? E vamos ver pouco, porque é uma visão panorâmica, mas se vocês gostarem, de boa vontade, voltarei.
Então o que acontece? A gente pulando assim, quando vem o século I da nossa era, Jesus nasce entre 3 e 4 antes de Cristo. Essa é uma data que eu nunca posso esquecer, porque quem errou o cálculo chamava-se Dionísio, como eu, péssimo matemático. O Dionísio foi encarregado pelo Papa, naquelas várias acomodações de calendário, a dizer quando Jesus nasceu. Ele calculou o ano da fundação de Roma, 753 a.C., e botou Jesus nascendo num ano que dá entre 3 e 4 a.C. Então hoje quando a gente diz, Jesus nasceu entre 3 e 4 a.C., mas como? É que na linguagem amorosa, a coisa, ela ganhou um reino de metáforas tão complexas, tão sutis, que às vezes elas nem são entendidas, mas a maioria das metáforas emergentes, elas proclamam a raça branca. Já viu Jesus negrinho? Botou numa representação teatral um Jesus negro, verdade, a Aurélia Suassuna fez isso, é mesmo. E segundo, olha, eu fui seminarista há 8 anos, então se vocês... Eu conheço uns bastidores assim, sobre os quais não tenho mérito nenhum, que me permite interpretar o mundo de um outro mirante. Não sei nem se é mais verdadeiro, nem se é mais informado, mas é diferente. Vou abrir um outro parênteses. O Papa acabou de canonizar o João 23, né? Por quê? Assim que ele canonizou o João Paulo II, o Putin invadiu a Ucrânia, separou a Crimeia, aquelas coisas lá. E João Paulo II tinha derrubado o leste. No dia que o leste europeu cai, havia 10 mil agentes dos Estados Unidos em nunciaturas apostólicas no leste europeu, garantindo a derrubada. Quando o Papa Francisco canonizou João Paulo II, a Igreja e a diplomacia do Vaticano viu que tinha tido um problema em seguida. Então, mais que rapidamente, ela canonizou alguém cujo processo de santidade, respeitados os ritos, não tinha decolado muito não, porque não tem nenhum milagre do João 23, né? Ele era muito guloso, comia pra caramba, né? Boa vida. Diziam para ele, tem uma reunião importante, deu um problema não sei aonde. Ele falou, o Espírito Santo que cuide, porque eu agora vou dormir. Então era uma coisa interessante. Era realmente um Papa que tinha uma biografia muitíssimo interessante. Eu sou fã do João 23, eu acho que não tem quem seja contra ele. E também é muito difícil encontrar um burro que tenha feito mal para a humanidade. Você encontra magros, furiosos, baixinhos, maletos, que acabaram com tudo. Mas bêbado e gordo que acabou com a humanidade, não tem nenhum. O bêbado está lá, deixa pra lá. Invadir a Rússia, que é isso? Tem vodka aqui, vai invadir a Rússia. Então esse gordo é uma figura beneplasta, foi canonizado para atender o porquê? Porque na época da crise dos mísseis, aqui ninguém era nascido, só nós dois. Em 1962, Khrushchev e John Kennedy quase acabaram com o mundo. E o João 23 chamou os dois às falas. Era gordo, mas não era bobo, né? Muito vivo, inteligentíssimo, por isso mudou a igreja, no Concílio Vaticano II. Chamou os dois. Como é que é? Vocês vão acabar com a humanidade e não vão se entender? E eles se entenderam. Então agora a igreja canoniza o João 23 também, João Paulo II. E pode ver que na sequência vai ser canonizado outro também que deixaram para trás, o Paulo VI, porque ele era meio gaysão. Mas não, ele tinha tido um caso com um diplomata francês, mas também será que eu faço. Então estão fazendo. Eu sou católico, não estou falando mal da minha igreja. Eu adoro a minha igreja porque ela é cheia de pecadores. Arrependidos. Não quer dizer que não vão fazer de novo, porque o destino do homem é pecado. Da mulher, então, nem se fala. Então essas coisas foram se formando quando a igreja, então, fechado o parênteses do João 23, que eu queria dizer para vocês, então dá-se um reino de metáforas, vincular o amor à coisa bonita. Qual é o modelo de mulher? Nossa Senhora. O que ela é? Virgem. Poxa, mas ela tinha que fazer o curso do Dr. Walter Pecoado, eu não tinha sabido. Não é? Então, a virgindade passa a ser um valor.
né? Aquilo que São Paulo tinha dito, olha, é melhor não casar, mas se você está abrasado, como ele estava, né? Case, mas ele não casou. Case, você está abrasado, case. Então começa a defender a virgindade. Qual é o valor da mãe? A fertilidade. Retoma o valor e a fertilidade. As Madonas que o Rafael pinta são mulheres que colocaram 600 ml de silicone aqui nas plásticas, naquele peitão, né? Até ficam, em alguns casos, não parece que é natural, parece que já havia silicone ali no século XV, XVI. Então, as Madonas, sabe qual eram as meninas que posavam para modelos de Nossa Senhora, para o Rafael? Puro, puríssimo, livre, putas. Traziam as putas da rua, porque nenhuma moça de família ia baixar lá o topless para o Rafael pintar. Porque, para começar, naquele estudo não só se pintava, né? Era uma das coisas que era feita no estudo. Então, a Nossa Senhora está com aquela cara, às vezes a menina era reconhecida na rua. Nossa Senhora, Puríssima no altar, mas o modelo era visto na rua, atendia lá na esquina da viagem. Então essa coisa vai se formando e você, assim como você perde a origem das palavras, você perde a origem dos eventos. E como nós, especialmente no Brasil, não temos mais aquele método que nunca falha, que tem um método para estudar que nunca falha, é o método bunda, cadeira, hora. Né? Você senta, pega um livro, abre e estuda. Mas hoje todo mundo quer aprender rapidinho, né? De preferência com instrutinha nos 5 minutos, né? Um panorama. E eles pegam quatro cavalos, compacta bem e tanto na pintura, na torêutica, que é a arte com metais, como na música, como nos cantos, e nós não podemos dizer que não foram feitas coisas belas. Foram feitas coisas belíssimas sobre conceitos equivocados, né? Que não era este o conceito, é que a repressão triunfou. E a repressão vai triunfar, pelo menos, durante os 14 séculos seguintes. É a Revolução Francesa que vai dar uma nova guinada no mundo, colocando de novo a razão no trono, porque ela não estava. Eu vou pegar então aqui, vou são uns 4 palavrões. Então eu trouxe para vocês um dos exemplos mais claros de uma recomendação do que é a vida amorosa modelada. Ela está no Eclesiastes, ela já vem de vários séculos antes de Cristo. Eu peguei a tradução tal como a fez São Jerônimo, no latim, e trouxe para vocês em português. Não fiz para me exibir não, é porque eu queria dar uma outra tradução, porque em geral as traduções da Bíblia cristã, algumas palavras latinas são mudadas. São Jerônimo, por exemplo, usa muito o verbo foder, que ninguém é louco de usar na Bíblia seguinte. Já pensou, pastor Valdomiro? Foder, não sou. Não vai dar. Mas São Jerônimo usa, porque no latim, retomando para aqueles que chegaram agora, federe, foder, no latim é fazer aliança, cavocar, pensando bem, é isso mesmo que se faz, e não tem esse significado de palavrão. Então ele diz: o povo tal fodeu várias fossas ao redor da cidade para evitar os ataques. Então é tão sentido o verbo que eu não sei porque que ele ficou com esse sentido. Na verdade eu sei, porque o Mário Souto Maior me explicou lá no dicionário do palavrão. Mas também não sei se aquele é o verdadeiro sentido. Mas veja você, eu lido muito com o verdadeiro, né? Etymon, em grego, é o verdadeiro. Então, a etimologia da palavra é o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro. Depois ele ganha outro sentido. Quando você vai numa formatura e alguém diz assim, agora vai receber o capelo. Capelo lá tinha cabelo, mas já não é mais cabelo. Agora é chapéu, não é? Então, tem que pegar lá o verdadeiro sentido. Oi? Não é a origem, é o sentido. É o sentido. A origem diz o verdadeiro significado. A origem. Porque pensa bem, nós nascemos sem língua, não é? Todos nós nascemos mudos. Como disse a Gilda numa frase memorável, o ser humano nasce desamparado. Se ninguém o socorrer, ele morre. Então quem é que o socorre primeiro? A mãe, senão ele morre.
mas ele nasce também sem linguagem. Daí ele vai ter que dar nome às coisas. Mãe é porque mama. Em todas as línguas, na maioria das línguas, a palavra mãe começa com esse né? Mother em inglês, madre em espanhol, muta em alemão. Né? Então é o ato de mamar. Então você vai dando o nome, bem lembrado da sua intervenção, viu, Maria Elvira, né? É porque você nasce em essa língua, e onde você nasce tem que ver, você nasceu no Japão, como é que se dizem essas coisas? Você pode nascer com esse rosto, com esse corpo, mas você vai ser japonês. Por quê? Porque o mundo que vão te dar é japonês, o modo de contemplar esse mundo, de entender, de designá-lo, vai ser japonês. Nascendo na China, será chinês. Gato que nasce no forno não é biscoito, mas nós nascendo numa cultura, seremos aquilo. Né? Então, o que acontece? Quando vão fazer o ser humano nasce sem a língua, uma das fases dramáticas é a aquisição da linguagem. Você sabia quando eu nasci, me deram por bobo? Eu era tanso, a minha avó dizia tanso. Tanso é uma palavra, porque eu não falava nada. Demorei muitíssimo a falar. E eu ouvia a minha avó dizer, mas ele não fala nada. Eu ficava admirado, por que eu tinha que falar? Quando eu comecei a falar, ela disse, mas você é teimoso. Ele ficou fazendo todo de bobo. Não é que eu não falava, era uma coisa natural, eu não falava. Não sei se eu estava aguardando para falar muito depois, né? Mas não falava. Então foi dado como tanso. Por quê? Porque falar, na nossa cultura, é um dos indicadores de sabedoria. E depois daí falam tantas bobagens que criam o provérbio contrário. Se você é bobo calado, não dá a saber a ninguém. Quer dizer, ninguém fica sabendo que ele é bobo. Mas se ele falar, tira a dúvida, né? Então, dizia para vocês que um dos textos mais antigos que recomenda como deve ser o amor é do Eclesiastes. A palavra Eclesiastes, todos que têm Bíblia, eu acho que todos nós temos Bíblia, né? Ninguém não tem Bíblia. O Eclesiastes, esse não é o nome. Este nome é da tradução grega que o São Jerônimo aceitou, porque Eclesiastes, que é uma palavra que veio de eclesia no grego, quer dizer assembleia. São minúcias que eu gosto de chamar a atenção de vocês, porque eu tenho em alta conta vocês, os respeito e sei que vocês gostam dessas minudências. E pior do que isso, vocês têm que prestar atenção a essas minudências, sob pena de não aprender as coisas, né? Porque tem que chegar ao miúdo, ao que está lá no detalhe. Então, eclesia em grego é assembleia. Esse eclesia veio para o latim e se tornou eclésia. Olha, eu queria dizer de passagem para vocês que Roma era um poder muito ignorante. Eles sabiam labrar a terra, cuidar da pecuária, uma boa arte militar, mas a cultura deles era pouquíssima. Mas tiveram uma grande sabedoria. São os bobos mais sábios que tivemos na história. Fizeram o maior império do mundo por causa disso, eram muito sábios. Chegavam na Grécia e viram que aquela cultura era avançada, venceram e trouxeram os gregos para professores deles. Até hoje as palavras estão aí para não me deixar mentir. Aula é aulé, em grego é palácio, porque estudava no palácio. Escola é intervalo, porque em Roma só estudava no intervalo do trabalho. Tudo está aí. Aluno, aquele que é criado. Alere, alimentar, você dá pão, leite e cultura para ele. Os romanos foram entendendo isso. Então, essa eclesia virou eclésia no latim. É muito comum a palavra ser proparoxítona no grego, trocar a acentuação no latim. Outras línguas conservam. Nós dizemos democracia, e o espanhol diz como? Democracia, porque é mais fiel ao grego. Democracia. Como nós pegamos a legislação francesa, que falava muito em democracia, ficamos com democracia. Então essa eclesia virou eclésia. E por que chama Eclesiastes? Porque aquilo que ele escreveu no livro do Eclesiastes, o tradutor grego entendeu que era uma coisa que era recitada numa assembleia. Então eram saberes de Eclesiastes. Mas quem escreveu isso no hebraico foi o Shelet,
que pode ser pronunciado também Kelet, e esse é o nome do autor. E esse autor é interessante porque o nome dele é o particípio feminino do verbo hebraico kahal, que quer dizer reunir. Ó, nós aprendemos na escola muita bobagem, que só com o tempo vamos saber que não é bobagem. Ele publicou um livrinho chamado A Arte de Mandar em Português. Eu recomendo, é da editora Lexicon, a mesma que publica o de onde nós falamos, A Arte de Mandar em Português. O português tem uma sutileza incrível na arte de mandar, né? O por favor, a gente pede por delicadeza, por favor, faz isso aí, mas não faça para ver, não é? Por favor, no fundo é uma ameaça. Por favor, posso passar? E experimente dizer que não. Então, pois é, deixa que eu passo. Então, o tradutor grego achou que era um texto para ser lido em público. Na Grécia Antiga, esses textos eram recitados publicamente. Mas em outras culturas eram apenas murmurados. Então, o São Jerônimo, que viveu entre o século IV e V, ao traduzir para o latim esses versículos para o português, ele continuou chamando de Eclesiastes. Eu vou ler o que eu tirei, esses 3 versículos que tratam do amor no Eclesiastes. Vou ler em latim para vocês verem que é uma língua muito bonita, não é? De uma sonoridade impressionante. Depois vocês vão ver como o português também é bonito. Vou traduzindo versículo por versículo. Vocês querem ou querem que eu leia 3 versículos e depois traduza? Tudo primeiro? Então é o Eclesiastes aconselhando o homem como é que ele deve viver. São 3 recomendações. Ele diz assim, 3 não, são 3 versículos. Na verdade são versos, né? Versículo quer dizer verso pequenininho. A Bíblia não era numerada até o século XV. Depois é que foram botando o número. Como botaram? Vocês vão chamar verso 1, verso 2, mas é pequenininho, então verso, versículo. Só que no português predominou o versículo. Tanto que quando saiu o livro daquele árabe que foi condenado à morte pelo Ayatollah, o Salman Rushdie, ele fala, o livro dele chama-se Versos Satânicos. Na verdade são versículos satânicos, devia ser a tradução. Então ele diz o seguinte: Vade ergo et comedi in letitia panem tuum, et bibe cum gaudio vinum tuum, et enim iam dio plaquerum deo opera tua, omni tempore sint vestimenta tua candida, et olium de capite tua non deficiat, per fruere vita cum uxore, quando diliges cunctis diebus vita instabilitatis tue, cuidatis sum tibi sub sole omni tempore vanitatis tue, que es enim pars in vita et in labore tuo collabora sub sole. Ele usa muito a palavra vaidade, vanitas. Inclusive ele começa o livro assim: vanitas, vanitatias, vanitas, vanitatis, omnia vanita est. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus. Essa é a abertura do livro. Então assim, ó, vade ergo et comede in letitia panem tuum. Vai, pois, e come com alegria o teu pão. Et bibe cum gaudio vinum tuum. E bebe com prazer o teu vinho. Et eniam dium plaquerum deu, ópera tua. Pois há muito tuas obras agradam a Deus. Vou ler só em português daqui para frente. Vou começar a ler em português. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com prazer o teu vinho, pois há muito todas as tuas obras agradam a Deus. Em todo o tempo tuas vestes sejam puras, e nunca falte perfume na tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, em todos os dias da tua vida instável, que te é dada sob o sol todos os dias da tua vida vã. Esta é a parte da vida no teu trabalho, que trabalha sob o sol. Tem umas adaptações que são quase melhores. Tem uma que diz assim: goza a vida com a tua amada companheira todos os dias da existência que te foi dada.
porque esta é a parte que te cabe da vida dolorosa que suportas, de alguém que está adaptando. Até o Thomas Jefferson fez uma tradução da Bíblia, sabe? Né? Ele traduziu para uso próprio, para poder convencer os americanos de que ele estava certo. Daí eu vou dar essas folhas que eu tenho. Não teríamos o cristianismo, a doutrina já estava pronta, eles adaptaram. Daí eu vou pegar um outro, do vários pulos, então, estamos caminhando para encerrar e abrir para as perguntas, é do Petrarca. O Petrarca foi um poeta italiano do século XIV, então demos um pulo de pelo menos 17 séculos. E vamos lá, ele diz o seguinte, ó: esta alma gentil que partiu, antes do tempo chamada outra vida, terá no céu segura acolhida, terá do céu a mais beata parte. Para quem gosta de italiano, é assim: questa anima gentil che si diparte, anzi tempo che amata l'altra vita, se lassù è quanto esser digradita, terra del ciel più beata parte. Isso é no século XIV. O Camões lê isso, e no século XVI, 2 séculos depois, olha, do curioso aqui eu vou explicar no Camões, tá? Nos 2 textos, porque do Petrarca é um pouco mais complicado. O Camões fez o seguinte, ó, é um soneto belíssimo, que é assim: alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Muita gente aqui sabe de cor. Repousa lá no céu eternamente e vive ou cá na terra sempre triste. Se lá na seta etérea me subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa da dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Por que o Camões encontrou um terreno tão fértil para falar de amor perdido? E por que ele, escrevendo num país católico, com aliança entre o poder político e o poder católico, ele fala que a felicidade da amada, a felicidade dele, quando acabar os dias nessa terra, não é ficar junto a Deus, como é o modelo cristão. O lugar da felicidade é junto a Deus. Mas para o Camões, nesse soneto, o lugar da felicidade é junto à amada. Ele quase foi proibido por causa disso. O soneto foi examinado, sabe? E daí um frei lá liberou, dizendo que era uma metáfora. Assim como os Lusíadas, esteve a ponto de não ser impresso, porque louvava muito Dionísio, Baco, Ninfa, aquela putaria de todos os deuses. Isso é uma coisa meio complicada. Então, mas um frade disse: não, ele fez isso por motivos ornamentais. Tá. Agora vou lhe dar um outro texto do Camões, depois faço umas pequenas, minúsculas intervenções e abro para as perguntas. O Camões diz assim, ó, inclusive o Traje a Rigor, a Legião Urbana gravou, né? Misturou São Paulo. Ó, uma curiosidade, aqui no Rio tem um bairro chamado Charitas, não é? Eu de vez em quando brinco com meus amigos da Band News. Charitas, como é que pode? Charitas não existe. Existe Caritas, essa é a palavra, Caritas. Agora o sujeito instruído diz: não, esse bairro aqui vamos chamar de Caritas, que em grego é amor, Caritas. Daí o cara diz: a barca de Charitas, porque não sei o quê. Acabou com a cultura, né? Tinha que botar qualquer nome lá, Itaguaí, sei lá, alguma coisa assim. Mas é que eu acho, não quero reprovar. Acho muito bonito essa liberdade do carioca. Ele diz como está escrito: Charitas, assim que ele lê, paroxítona. Porque o português gosta das palavras paroxítonas. Ele abomina as proparoxítonas, a não ser que dê confusão. Cágado tem que ser cágado, senão dá confusão. Eu tenho uma tese, né? Eu acho que o brasileiro gosta das paroxítonas, porque você está num país tropical e dizer uma palavra proparoxítona tem que fazer força. Isso é bom para o frio, né? O alemão quase sempre fala com dor de garganta, não é? Quase tudo muito gutural lá para o norte da Europa, não tem língua, tem dor de garganta. Mas por que o carioca fala assim? Porque está quente, sol danado, cansado. Dizer
Charitas, tem que fazer força. Charitas não. 40 graus, Charitas. Se fosse 0 grau, Caritas, claro, Caritas. Bom, daí o Camões pegou uma definição de amor, ele vinha de várias desilusões amorosas, que a vida dele era cheia de... O cara era um gênio, e as mulheres abandonavam o Camões. Eu tenho uma tese, né? Eu acho que homem é olho, e mulher é ouvido. Eu gostaria de desenvolver essa tese numa outra oportunidade. Mas ele fez assim, amor, e se eu fosse pintor, é perigoso, mas é verbal, né? Mas então vamos lá. Bom, Michel, não sei se eu confundi. O soneto é assim, ó. Amor do Camões. Olha só como é lindo. Ele pegou um mundo renascentista que estava se consolidando e mudando. Mudou mais o Renascimento, da Idade Média para o Renascimento, do que hoje, da Idade Moderna para a Contemporânea. Mudou muito mais. Dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas é a pior calúnia que se pode fazer para uma idade, né? Desenvolveu tanta coisa, inclusive essas obras da pintura clássica. Então ele fez o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar ódio a seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? O Camões, ele encontrou esse sentimento de perda e conseguiu desenvolver bem, porque os portugueses estavam partindo para as navegações e cerca de 60% dos que partiam não voltavam. Olha, o que Portugal perdeu de linguista, padre, professor, sacerdote, gente altamente preparada em naufrágio, sem contar os barcos, né? E depois teve que formar todos de novo na escola de Sagres para mandar ao mar de novo. Vocês conhecem a obra do Fernando Pessoa, Mensagem, né? Que ele sintetiza essas perdas. Então, na poesia medieval, no final da Idade Média, no alvorecer do Renascimento, vindo para a Idade Moderna, você tem sempre uma mulher olhando na janela o amado que está passando a cavalo. Ela está em casa e ele está indo embora. Por quê? Porque estão todos partindo, toda hora, ou para as guerras ou para as navegações. E Portugal é uma coisa mais triste ainda, né? Porque ele formou-se como nação, e o Brasil tem uma larga influência disso, não se dá conta. Portugal formou-se como nação, travando guerras em seu próprio território. Uma coisa é fazer como os Estados Unidos fazem, se encher de bombardeiros a 1000 km por hora, voar e guerrear lá no Sudeste Asiático. Outra é travar a guerra no seu território, onde aqui está a sua casa, os seus bens, os seus parentes, seus amigos, sua mulher, seus filhos. É diferente. Portugal travou as guerras assim, na sua terra. Então ele encontrou um terreno propício para falar do amor perdido. E o sonho não é mais você amar, é você recuperar o perdido. Daí se estabelecem aquelas coisas das ilusões perdidas, não é? Algumas são encontradas, não? Algumas ilusões perdidas não são encontradas depois. Não, porque tem coisa que você perde e encontra, né? Não ilusões, né? Não ilusão? É sempre um reencontro. É sempre um reencontro. Esse prefixo está tomando conta do Brasil. Reengenharia, refazer, reencontro. Seu nome é Redeunismo também. O outro é o seguinte, está repetido, mas foi por engano do digitador, que sou eu mesmo. É o seguinte, é atribuído ao Gregório de Matos, e outros ao Boccaccio, outros ao Barão de Tararé, uns versinhos muito obscenos que eu trouxe aqui para mostrar que não preciso palavrão para você ser obsceno. Não preciso. Ele diz o seguinte: Senhora, minha senhora, por favor, me permitais introduzir o com que mijo no por onde vós mijais. Vou repetir, sem palavrão. Senhor, até meio reverencial, né? Segunda pessoa do plural, se dirigindo
uma princesa. Senhora, minha senhora, por favor, não permitais introduziram com que mijo no por onde vós mijais. Aquelas duas meninas vão lá dizer agora, tem um jeito de fazer uma palestra lá, está falando isso tal coisa, aí vai vir aqui e vão me buscar. Viu? Então tá. Daí tem o Carlos Drummond de Andrade, com o que eu encerro a minha palestra, e vou abrir para perguntas, que diz o seguinte, ó, Ana, agora que eu te vi aí, Ana Magdala, minha querida Ana Magdala, nossa amiga, o Drummond fez o Drummond todo purinho, né, contido, como todo mineiro. Sabia que em Minas ninguém enlouquece, né? Minas não tem hospício, ninguém enlouquece. Quando um cara fica louco, se comenta assim, você viu fulano, ele se manifestou. Depois de catarinense, então o Drummond, que era mineiro, quando morreu não tinha nem esfriado no caixão, chegou lá uma amante, abriu a sala dela, né? Fui amante do Carlos Drummond por 30 anos, cheio de poesia às paredes, né? Ela cuidou muito da obra dele, né? Cuidou de outras coisas também. Mas para o que nos interessa, ela cuidou disso. Então o Drummond fez esse soneto assim, ó. A castidade com que abria as coxas e reluzia sua flora brava, na mansuetude das ovelhas mochas, e tão estreita como se alargava. Ah, coito, coito, morte de tão vida, sepultura na grama sem dizeres. Em minha ardente substância esvaída, eu era ninguém, e era 1000 seres, em mim ressuscitados. Era Adão, primeiro gesto nu ante a primeira negritude de corpo feminino. Roupa e tempo jaziam pelo chão, e nem restava mais o mundo à beira dessa moita orvalhada, nem destino. Essa mulher, a amada dele, era loira ou morena? Então tá, olha, até aqui as palavras do Santo Evangelho, muito obrigado. Olha as palavras.